Olá a todos, hoje no Reciprociência estou com a doutora Yanni Kestelman, uma grande amiga. Yanni Kestelman é psicóloga clínica, é presidente da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e também membro da Liga Latino-Americana de TDAH e da Federação Mundial de TDAH. É um prazer estar com ela aqui hoje. A gente vai falar muito sobre a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, vai falar bastante sobre pesquisa e, mais importante, que é a junção da figura dela, da própria Associação Brasileira de Déficit de Atenção e também da função que a ABDA tem para a pesquisa no Brasil. Não só de TDAH, mas a pesquisa como um todo. Muito obrigado pela presença hoje, Anê. O prazer é meu, Dani. Maravilha. E vamos começar falando sobre a própria associação. Embora a Associação Brasileira de Déficit de Atenção já exista há muitos anos e seja a maior referência no país para déficit de atenção e hiperatividade, para os pacientes, para os familiares, para os profissionais, é muito importante que nesse canal a gente tenha a divulgação da própria BDA, muito para as pessoas que não conhecem a associação. Então eu quero aproveitar esse espaço e começar perguntando sobre a associação, perguntando sobre a formação dela, a importância da associação, a função que a associação tem, deixar você à vontade para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro, te agradecer pelo convite, me sinto muito honrada e não dá para falar da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, da sua fundação, essa história, sem, antes de tudo, agradecer você, que é o nosso vice-presidente, por essa participação que tem sido importante ao longo desse tempo todo, no sentido de nos ajudar, né? Não só a fomentar pesquisas, mas assim, a tocar esse projeto, que é muito bonito, mas muito difícil de se fazer gestão no Brasil de uma associação sem fins lucrativos. Bom, a ABDA, ela nasce, né, a partir de duas questões específicas. A primeira delas é o desejo do professor Paulo Matos, que foi o fundador, costumo dizer que ele é o pai da criança, né? De divulgar informações realmente científicas sobre o TDAH no Brasil. Esse termo científico é muito precioso, é muito caro para a BDA. Quando o Paulo Matos resolveu fundar a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ele teve essa iniciativa junto com um paciente que ele, na época, já estudava sobre TDAH e não se falava sobre TDAH no Brasil, né? TDAH era um termo, eu costumo dizer, 4 letras, que não estava na pauta nem da psiquiatria, nem da saúde como um todo, e menos ainda na minha área, na psicologia, que infelizmente não está na pauta ainda hoje, né? Em 2025, as universidades, a graduação em psicologia, infelizmente, não ensina sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, dentre eles o TDAH, a contento. Muitos dirão, não, a gente fala sobre TDAH. Falar sobre TDAH não é ensinar sobre. Perfeito. Então, baseado no pressuposto que naquela ocasião, isso em 1999, não se falava em TDAH, e o professor Paulo Matos estudava, era um dos poucos, né, que estudava TDAH no Brasil, ele, o professor Rod, ele junto com o paciente tomou a iniciativa de fundar uma associação com uma finalidade específica: divulgar informações científicas sobre TDAH no Brasil. E assim foi feito. Essa associação foi fundada nos fundos da clínica dele, mas ela era, na realidade, um grupo de 8 pessoas com um site. Você imagina um site, o que era, em 1999, nos anos 2000, uma coisa absolutamente rudimentar. Não tinha essa capacidade de propagação que a gente tem hoje nas redes sociais, na internet, na web como um todo. E eles estavam começando a caminhar na direção, né, de criar uma forma de difundir informações quando eu apareci. E como é que foi que eu apareci? Que aí é a segunda causa, né, a segunda vertente que explica a fundação da associação. Foi quando eu apareci. Eu apareci de que maneira? Eu, em torno dessa época, eu tenho um filho que hoje tem 40 anos. Na época, tinha
10, 11 anos de idade, que eu já tinha esgotado todos os recursos possíveis e imaginários, buscando um diagnóstico para ele. Aquela história clichê que todo mundo conhece, mas eu vou falar rapidamente. O garoto que desde que nasceu, abriu o olho no berçário, se balançava na incubadora, sabe? E assim, a infância inteira foi uma criança inteligente, saudável, mas que trazia múltiplas questões, especialmente pela hiperatividade, pela desconcentração na escola, nos ambientes sociais, na família. Era uma graça de menino, mas um demônio da Tasmânia. Então, assim, por todas essas dificuldades, ele sempre tinha atraso no aprendizado, sabe? O professor reclamava porque derrubava as coisas, entendeu? Esquecia, aprendia, a gente ensinava, daí a fazer a prova, esquecia as coisas. E eu fiz durante, eu diria, uns 9 anos, uma verdadeira via crucis por inúmeros consultórios. Veja, eu psicóloga, nessa época, eu já tinha 25 anos de formada, eu era psicanalista de formação freudiana, era conhecida no meu universo de trabalho, trabalhava clinicamente no meu consultório, fiz uma via crucis por uma série de profissionais e ninguém nunca me disse durante 9 anos. O nome disso pode ser transtorno de déficit de atenção, porque ninguém sabia. Psicólogos, médicos, neurologista, psiquiatra não, porque todo mundo tinha preconceito. Psiquiatra? Menino é doido. Menino é doido, vai levar psiquiatra para quê? Menino é disperso, menino é levado. E assim, foi um festival de horrores. Porque os profissionais não costumam dizer eu não sei, né? Eles dizem, quando não sabem, não tem nada. E se não tem nada, é psicológico. Se é psicológico, manda para onde? A análise, para terapia. E assim foram 9 anos de busca incessante, gastando dinheiro, alimentando um mercado, né, que se beneficia do não diagnóstico científico, do achismo, né? Não, mas eu sei o que é. Eu acho que o problema dele é que ele tem uma insegurança em relação ao nascimento da irmã, e assim fomos. Até que quando ele chegou aos 11, 12 anos de idade, ele ia passando na escola, né? Ele foi reprovado. O garoto inteligente, esperto, foi reprovado em todas as matérias e convidado a sair da escola porque ele não tinha condições de aprender matemática. Muito burro, não aprendia matemática. E aí bateu o desespero na mãe. Desespero, raiva, tudo que você pode imaginar. E eu tirei ele da escola, botei numa outra escola, mas falei, vou descobrir. Tem que ter alguma coisa. Assim, eu acho que assim, já que você está falando de ciência, de pesquisa, eu não tinha essa visão, essa perspectiva na época da importância da pesquisa, da importância do conhecimento científico, mas eu acho que eu tinha uma alma, né, alguma coisa dentro de mim que gostava da observação, que eu pensava, não está respondida a questão, eu preciso ir além, entendeu? Eu acho que existia uma questão investigativa. Eu acho que existe essa pergunta, essa curiosidade, a investigação e a aproximação, eu acho aí sim, com a ciência, como de repente aquela que vai dar informação, que vai dar essas soluções, não é a palavra, mas que vai dar as respostas que façam sentido, né? Porque, assim, na perspectiva do eu acho que, eu penso que, né? Ou deve ser isso, não temos respostas baseadas, né, em informações consistentes. Né? A minha opinião é muito importante se eu estou falando de política, de religião, de futebol, mas quando eu estou tratando de pessoas, né, e eu não posso ter opinião pessoal, eu tenho que buscar além daquilo que eu penso. E aí eu fui buscar mesmo, né, assim, eu acho que esse meu lado investigativo, esse meu lado observador, uma certa inquietação, porque eu acho que o conhecimento não se esgota, né, em uma dúzia de pessoas que dizem não. E aí, nessa busca, eu achei o livro, né? Eu fui para uma livraria e achei o livro do Paulo Matos, entendeu? Enfiado, aqueles livros todos de psicanálise na frente, nas prateleiras, né? E lá no cantinho tinha 2 livros, assim, escondidos. Um era Crianças Difíceis. Peguei, óbvio, né? E tinha outro,
No Mundo da Lua, primeira edição, tinha acabado de ser lançado. Perguntas e respostas sobre crianças com déficit de atenção. Aí eu falei, cara, meu filho não presta atenção em nada. Peguei o livro, levei o livro para casa, li. O livro eu li em 4 horas. Devorei o livro, acabei de ler o livro e eu falei, esse é o meu filho. Liguei para o Paulo, marquei uma consulta, achei o telefone dele, marquei uma consulta, levei o meu filho, resumindo a história, ele tinha déficit de atenção, foi o paciente considerado 01, porque foi um dos primeiros pacientes a tomar metilfenidato no Brasil. Né? Eu me lembro que o Paulo disse para ele, olha, só temos isso. Né? E eu tinha que comprar numa única farmácia. Né? Tinha uma única farmácia no Rio de Janeiro que vendia essa medicação, que era a farmácia do Leme, né, na Prado Júnior, e que para comprar, cara, parecia que eu estava respondendo ao Mossad, à CIA, porque eu tinha que explicar todas as razões, ficava 1 hora lá preenchendo um monte de coisa, e uma vez por mês me ligava alguém da Secretaria Estadual de Saúde para saber por que alguém tomava aquele remédio. Eles faziam todo mês um questionário. Não preciso dizer que todas as respostas estavam contidas naquela consulta. Então, assim, ele começou a se tratar, acabamos com as terapias todas, aquele festival, né, de falta de informações, ele começou a se tratar, tomar um medicamento, e o péssimo aluno em matemática, depois, 4 ou 5 anos depois, passou em 3º lugar para a economia da PUC, Rio de Janeiro, que é a mais difícil. Nesse momento, eu resolvi estudar neuropsicologia, que eu também nunca tinha ouvido falar na vida, né? Para poder entender um pouco do meu filho. Lá naquele universo do consultório do Paulo Matos, eu ouvi falar porque meu filho teve que fazer avaliação neuropsicológica. E aí eu me interessei e fui estudar neuropsicologia lá na UFRJ, num curso de formação que o Paulo tinha para poder ajudar o meu filho e também não ficar mais aquela imbecil que eu era no consultório, porque você se dá conta que ao longo do tempo que você trabalhou, quantas pessoas passaram pela sua 25 anos, Daniel. Eu atendi pessoas no meu consultório que depois, no a posteriori, eu fui ver que aquelas pessoas tinham déficit de atenção e eu não tinha a menor ideia. Não pude ajudar essas pessoas, não pude ajudá-las, né? E nesse meio tempo, enquanto eu fazia o curso e o meu filho se tratava com o Paulo, um dia o Paulo me chamou e disse, olha, quero conversar com você. Temos uma associação que nós acabamos de abrir aqui, cuja finalidade é divulgar informações. Eu acho que você tem o perfil da pessoa que pode colaborar como mãe, psicóloga, voluntária, e especialmente porque você tem essa vivência de alguém que passou quase 10 anos buscando a informação correta e não encontrou. E aí eu aderi à associação. Na época, o presidente era o Paulo e eu era diretora executiva. Não era mole, não. E ali nós começamos nos fundos da clínica do Paulo. A gente fez um puxadinho, né? Que cabia uma mesa, a metade dessa aqui, menor até, 1/3 dessa mesa, um computador velho 386 e 2 cadeiras. E dali começou a Associação Brasileira de Déficit de Atenção com uma missão específica, que esse é assim, o escopo da nossa natureza como associação de pessoas com TDAH do Brasil. Divulgar informações científicas sobre o TDAH. Porque às vezes você ouve outras instituições dizendo divulgar informações sobre qualquer assunto. Não. A gente deixa bem enfatizado que é científicas. E dali nós começamos a fazer grupos de trabalho, grupos de apoio a pacientes nos modelos das associações americanas. Isso. Deixa eu fazer um comentário a partir daí, Yanê, porque eu conheço um pouco dessa história e eu quero assim, apontar para uma perspectiva de evolução, né, da própria BDA, que eu acho que é muito legal, né? É como você falou, né? Inicialmente lá no puxadinho, e diga-se de passagem, era parte do canil da clínica. Não, devia com o canil com os cachorros. Né? Metade era um canil, metade era a BDA dentro do canil. E os livros no Mundo da Lua, que hoje está na 18ª edição,
está indo para a 18ª edição. Nós já temos a versão em inglês e a versão em espanhol sendo vendida no Amazon, né, em outros países do mundo. E a gente vive hoje, e a associação se mantém, com os recursos da venda desse livro, que foi o livro, olha que bonita essa história, o livro que eu achei escondido numa prateleira, tinha acabado de sair. Né? É óbvio que esse livro já passou por várias revisões, eu mudei a capa, mudei o contrato com outra editora, mas esses livros, a primeira edição, eles ficavam em caixas de papelão no canil dos cachorros, junto com os cachorros. Então, toda vez que alguém ligava para comprar o livro, antigamente a pessoa ligava no telefone e a gente mandava pelo correio. A gente pegava spray de bom ar e passava no livro para tirar o cheiro dos cachorros. É isso aí. Você vê como tem muita história e muita evolução, porque hoje, obviamente, a estrutura e todo o trabalho está cada vez mais... não é nem refinado, é maior, né? Está muito mais múltiplo, complexo. Eu acho que muito mais capilaridade, né? Eu acho que realmente o trabalho da associação ele é visto justamente na quantidade de informação, inclusive de qualidade que a gente tem no país. Eu acho que o Brasil hoje, para quem não sabe, é um dos países que é maior referência de TDAH em estudo no mundo, né? No mundo. Então, assim, é muito importante que, sem dúvida, a BDA teve fator, assim, acho que fundamental nessa história. Mas, com essa evolução, eu acho que, assim, na minha perspectiva, né, obviamente tendo sempre o entendimento da informação científica como base da criação da BDA, num primeiro momento, era muito da divulgação do material científico para ajuda de familiares. Era uma atuação que até hoje existe, é claro, de próximo a familiares, próximo de pacientes com TDAH, buscando grupos de apoio ou divulgação até pelo site lá inicial da própria associação, de informações científicas, mas para ajudar na aproximação e até na ponte desses familiares e pacientes para profissionais, para o tratamento de profissionais, para o tratamento de pacientes com profissionais que são realmente especializados e que tinham a informação científica. Então tinha uma ação assim que não era assistencial direta, mas que ajudava o paciente a chegar, na verdade, à assistência de qualidade. Sim. Né? Então havia divulgação científica e aproximação nessa assistência. Ao longo dos anos, a ação da BDA foi ficando cada vez mais complexa, maior, né, ramificada, né, muito mais influente. E aí a gente tem uma migração, né, e a gente vai ter a oportunidade de falar durante toda essa conversa sobre esse assunto, que são essas novas funções que a BDA vai assumindo, sempre associada, sempre alinhada, né, à ciência e à divulgação científica. Sim. Então eu queria falar sobre esses momentos diferentes, claro que a gente talvez não ache uma cronologia exatamente ano X, ano Y, né, mas dá para sentir que assim, nos primeiros 5 anos, nos primeiros 10 anos tinha uma determinada cara. Tem um momento que a gente vai discutir que é a importância, ou quando a associação ela passa a ter uma função cada vez mais importante na regulação, né, de medidas e de estratégias públicas, né, para crianças com TDAH, quer seja na escola, quer seja no atendimento de saúde mesmo. Então, foram momentos diferentes, né, e uma aproximação, uma atuação junto com a ciência que começa com uma divulgação um pouco mais simplificada, né, para leigos, né, e profissionais, que até hoje acontece, é super importante, para um momento de contribuição para a formação, inclusive, de novos profissionais. Né? Lembrar que talvez um dos maiores, se não o maior, congresso específico de TDAH, ele foi feito pela Associação Brasileira da Extensão, se não me engano, em 2012. Foi em 2012, a gente fez um congresso no Sheraton, junto com um consenso latino-americano, que aconteceu paralelamente ao congresso, para 1.500 pessoas do mundo inteiro. Né? Assim, a gente fez um congresso que, quando eu estive posteriormente no México, num evento, também em 2018, tinham europeus, né, nesse encontro no México, disseram, caraca, vocês foram responsáveis por aquele evento de TDAH no Brasil. Lá na Europa foi muito comentado, que foi um sucesso. Né? Então, assim, mas muito dessa
parceria, né, que a BDA estabeleceu com os pesquisadores, a saber, em especial, os médicos, né, pesquisadores, que veio o sucesso da associação, né? Assim, ela se constituiu numa organização não governamental que, num primeiro momento, estava destinada exclusivamente a oferecer informações científicas para pessoas com TDAH, fazer conscientização sobre o tema no Brasil e, sem que a gente sentisse, o fato da gente ter como o escopo principal da nossa missão divulgar ciência sobre o assunto, fez com que os estudiosos, os pesquisadores e os profissionais entendessem que a associação de pacientes também era um lugar para eles, né? E nós fizemos, e disso é uma das poucas coisas que eu me orgulho na minha vida, são os filhos que eu tenho, sabe? Os meus netos e essa associação, porque ela é a minha filha, né? Foi de ter conseguido costurar, né, essa parceria com a ciência, com a medicina, com os investigadores, com os pesquisadores e tornar a BDA uma associação plural, como se fosse um grande guarda-chuva que abriga todo mundo que está interessado no tema de baixo. Tanto os pacientes, as famílias que estão ali para buscar informações que sejam verdadeiras sobre o tema e também buscar direitos, políticas públicas e soluções, né, para suas questões enquanto cidadão com TDAH. Os médicos, né, na medida em que as parcerias começaram a ser feitas, não só porque eles se tornaram membros, né, do Conselho Científico, eu não dou um passo, né? Hoje eu sou a presidente voluntária, hoje e sempre, dessa associação. Mas, assim, eu não dou um passo sem consultar vocês. Não dou. Isso é verdade? Porque agora tem um papo de alimentação e TDAH, né? Corante e TDAH, sabe? Então, assim, eu sou pressionada a ouvir isso e disponibilizar essa informação, mas eu procuro vocês, o conselho e os outros médicos que estão em volta. E, gente, isso tem... Sentido. Vocês dizem, tem, não tem. Né? Então, acho que essa parceria com os profissionais da medicina, e eu poderia ser da psicologia, mas não foi isso que aconteceu. Eu tenho que contar a história como ela foi. Fez com que a gente conseguisse se tornar essa instituição plural e profícua, né? E interessante que talvez seja mais fácil a gente fazer essa avaliação em retrospecto do que durante o que está acontecendo, porque Sim. Foi orgânico, não foi algo planejado, no ano que vem a gente vai fazer dessa maneira. Foi acontecendo e o momento era o momento correto. Eu acho que assim, a gente já tinha alguns grandes pesquisadores, a gente já citou o Paulo, o professor Rode, e alguns dos investigadores que foram formados nessa primeira geração de pessoas interessadas, Erasmo Casella, né, em TDAH. E a gente tem essa troca, né, o tempo todo ali muito positiva, né, entre a associação, que claramente se tornou uma referência. Eu me lembro até no começo, algumas outras associações pequenas que apareceram, mas acabaram se sustentando, não tiveram, Sim. na verdade, uma relevância, né? Então, a BDA foi se fortalecendo como o local de encontro. Isso, e perfeito, Daniel. Exatamente isso. Porque, na verdade, eu acho que quando eu disse agora mesmo que os médicos pesquisadores que vieram ao nosso encontro e nós fomos ao encontro deles, é porque existia, né, tão logo a gente começou a falar de TDAH, existia uma força contrária, política, ideológica muito grande para desconstruir o diagnóstico, o tratamento, porque, enfim, eu acho que essa aqui, não sei se essa questão cabe aqui, mas porque era um diagnóstico novo que aparecia, que naquele momento impactava eminentemente crianças e adolescentes em questões de aprendizado, de fracasso escolar, e tinha medicação que precisava ser dispensada para essas crianças e adolescentes, e uma medicação tarja preta, receita amarela. Então, assim, a trajetória da BDA foi bem penosa, bem difícil, eu digo que foi uma via crucis também, né, porque a gente não teve que lançar, né,
um diagnóstico, informar, né, e difundir informações sobre ele. A gente teve que lutar, né, contra a anticiência. Perfeito. Com a anticiência, porque a psicologia, houve um levante da psicologia brasileira e de alguns grupos políticos, evidentemente, ideológicos, né, ligados a essa psicologia, porque essa psicologia era, na época, massa de manobra. Eu acho até que os grupos políticos e a psicologia, elas comungavam das mesmas ideias, dizendo, né, que a Associação Brasileira de Déficit de Atenção ela foi criada, né, com o objetivo de difundir um diagnóstico de um transtorno que não existia, para fomentar a prescrição de uma medicação perigosíssima, né, para crianças e adolescentes, para domesticá-las, e que por trás disso estava o lobby médico e da indústria farmacêutica. Uhum. Então, tinha um discurso conspiratório. Conspiratório. E eu tive mesmo, né, admito e tenho muito orgulho disso, que me aliar aos médicos. Uhum. Porque eles e eu estávamos no mesmo barco. Eu era uma mãe cujo filho foi salvo pelo diagnóstico e pela medicação, que eles demonizavam, né? Que entendi que aquilo tudo tinha, de fato, uma base científica, porque fui ler, diferentemente dos meus pares. Uhum. Então, eu olhei em volta, né? Só tinham os investigadores, os pesquisadores para me validar. Para não deixar passar até nesse momento, porque me veio à cabeça isso, e eu acho que é super importante acreditar nesse ponto de discussão, que é assim, se naquela época foi dessa maneira, né, a divulgação, vamos dizer assim, talvez até maliciosa, né, conspiratória, né, para desconstruir, a partir, na verdade, de movimentos que sejam ideológicos ou políticos, hoje, né, que eu acho que está muito bem constituído, já há muitos anos, muito bem constituído o diagnóstico, mas assim, hoje, o que a gente vê, e a nossa preocupação, a gente volta e meia conversa sobre esse assunto, é a divulgação, agora, às vezes, errada, né, em redes sociais. Sim. Não necessariamente por questões agora só ideológicas ou políticas, mas para benefícios pessoais. Sim. De determinadas pessoas. Sim. Que não têm formação, sim. Mas querem pegar ali, né, no vácuo. Sim. Ali, sim. Uma espécie ali de vou aparecer dessa maneira falando sobre déficit de atenção sem ter, na verdade, base científica para isso. Sim. Então, se naquela época era desconstrução de fake news ou do que seja, né, articuladas de forma maior, hoje é continuar essa divulgação científica para não deixar, na verdade, que a informação errada em rede social, para benefício pessoal, de que seja pessoas aí que não são gabaritadas para falar sobre o assunto, falem besteira, né? E eu acho que continua sendo a função da BDA. A função, né, da BDA, porque, na realidade, se num primeiro momento a gente tinha que levar informações obviamente científicas, e esse foi o desafio, né? E evidentemente a gente teve que lutar contra a desinformação, né? E a má-fé, porque tinha as pessoas que não sabiam o que eram, mas tinha as pessoas que sabiam que tinha alguma coisa ali de extrema importância, mas por má-fé ou por outros elementos, digamos, espúrios, né? Porque existe um mercado que se beneficiou no passado do não diagnóstico de TDAH. E se beneficiou muito, porque era toda sorte de terapias, de reforço, de apoio, né? Eu não prefiro não citar os nomes, se beneficiava dessa dificuldade escolar, né? Dessas crianças que tinham déficit de atenção. No momento em que aparece o diagnóstico, eles diz, olha, é um óculos para quem é míope. Bota o óculos, a criança enxerga. E dá a medicação, a atenção fica sustentada, ela consegue ter um aprendizado, se for só TDAH, sem comorbidade. Uhum. Esse mercado reagiu muito mal, entendeu? Porque os nichos brigam entre si, né? Especialmente a psicologia com a medicina, né? A gente sabe disso. Quando é uma pena, porque eu sou de uma época, há 43 anos atrás, quando eu me formei, eu trabalhei em milhões de hospitais, milhões é exagero, mas de hospitais psiquiátricos. Tudo que eu aprendi sobre saúde mental, eu aprendi com meus supervisores nos hospitais eram os psiquiatras. Sim. De repente surgiu essa palhaçada, né, de brigar com a ciência, né, e assim, como é que se diz? Na época, as campanhas que eram feitas contra o TDAH e contra a BDA, era, como é que eles diziam? O mito da ciência, né?
que assim, esse diagnóstico ele trazia à tona uma discussão sobre o mito da ciência. Então, assim, Uma loucura. é o que hoje as pessoas falam que não foi politicamente correto, o negacionismo. Eu digo que eu brinco com o Paulo, eu digo que nós fomos os primeiros cancelados, hoje falo tanto em cancelamento, nós fomos os primeiros cancelados, os primeiros que vivemos essa expressão negacionismo, porque a gente trazia um transtorno que era conhecido nos países de primeiro mundo, com uma ampla base científica, e as pessoas diziam, não existe, tem matéria... Citados pela OMS, citados pela OMS, por todos os órgãos internacionais, os quais, na verdade, no Brasil nós somos signatários, inclusive, no caso da CID, da OMS. Não, e veja bem, o próprio Ministério da Educação dizia que TDAH não existia. Se vocês forem no Google, as pessoas que nos ouvem, e botarem lá, TDAH não existe, aspas, 2012, 2013, vocês vão ver a quantidade de matérias, né, que existem, primeiro me atacando, obviamente, muito obrigada, né, os cães ladram e a caravana passa, a gente foi, porque a ciência sempre prevalece, né, e dizendo que eu era lobista da indústria farmacêutica, pena que se eu fui lobista, estou trabalhando, tenho 68 anos, ainda trabalho até 10h30 da noite no consultório. Não deu, o dinheiro do lobby não deu para eu viver, entendeu? Então, assim, a resposta vem no a posteriori, né, na vida. E assim, que TDAH não existia, que era uma invenção da indústria farmacêutica para dopar crianças e adolescentes, para que eles ficassem mais facilmente dominados pelo sistema. Olha que loucura, olha que maluquice. E hoje a gente tem um outro desafio, né? Porque nós não temos mais ninguém negando a existência do TDAH, porque eles perderam, né? Eles perderam. Eu jurei que eu ia conseguir. Eu dei a minha vida, Daniel, você sabe disso, por isso. Mas não foi uma luta fácil. Hoje, eu olho para as redes sociais, e eu acho que aí entra a questão de novo da ciência, que é o tema desse podcast, e me preocupo de novo. No outro dia eu disse para o Paulo, eu falei, Paulo, a gente lutou uma guerra de Troia, entendeu? Para entrar com o nosso cavalo, entendeu? Da informação, e vencemos no espaço físico. Né? A gente fez congresso, a gente andou pelo Brasil inteiro, a gente andou pelo mundo inteiro. Eu entrei junto com a BDA em ministérios, falei em Senado, fizemos uma lei, entende? Fizemos uma lei, a Lei 14.254, que é uma lei federal que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em 2021, que garante os direitos dos alunos da pré-escola ao ensino médio, tanto na saúde, com tratamento pelo SUS, e como inclusão na escola. Essa lei é nossa. Então, assim, não foi pouca coisa que nós fizemos. No entanto, o maior desafio hoje é que para fazer essa lei a gente teve que mostrar lá nos ministérios, nas audiências públicas na Câmara e no Senado, que isso tinha para regulamentar alguma coisa, tem que mostrar que tem foram muitos anos. Foram 14 anos, com esses mesmos grupos ideológicos, né, contra, em especial o Conselho Federal de Psicologia. Uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu sou psicóloga, já falei um monte de vezes, entende? Não me sinto representada por um conselho, né? E aí a gente fala de ciência. Que psicologia é essa? Que na última audiência pública no Senado Federal, que era a última etapa depois de 14 anos de tramitação, eu me descabelando em Brasília, né? Na última audiência no Senado Federal, na plenária do Senado, onde se bateu o martelo em votação dos senadores para finalmente ir para a mão do presidente sancionar como lei federal, quem me aparece lá para falar? O Conselho Federal de Psicologia pedindo para que a lei não fosse aprovada, porque havia uma discussão sobre esse diagnóstico. Entendem? Agora entende por que a ciência, né, que foi parceira, que nos ajudou na construção dessa associação e que será provavelmente a nossa eterna parceira, é a que veio do universo médico. Então, assim, deixa eu pegar esse ponto, que é, na verdade, assim, das várias maneiras com que
a BDA tem essa relação próxima e parceira com a informação científica, com o trabalho científico. A gente falou muito sobre divulgação, mas agora eu quero aproveitar esse ponto para como, na verdade, a BDA, através do saber científico, né, através de todo esse trabalho e parceria com os médicos, e especialmente com os médicos pesquisadores que fazem ciência, num país que talvez seja um dos que mais estuda sobre TDAH no mundo, como isso, na verdade, ajudou e possibilitou que, na verdade, tivéssemos essas leis todas, ou especialmente esta lei que você já citou, né, essa aproximação. Como é que a gente utiliza da ciência para consubstanciar o material que a gente precisa comprovar para chegar, na verdade, a uma modificação de uma legislação. Então, eu queria muito que você falasse sobre esse ponto, que é uma outra função muito importante da BDA. 2 aspectos. O primeiro deles, que é esse importante que você falou, é que quando eu fui para esse cenário, né, que a gente chama de cidadania, né, porque as informações já estavam sendo difundidas sobre TDAH. Então, as pessoas que tinham TDAH estavam começando a fazer essa descoberta, a fazer seus diagnósticos e perceber que elas não tinham direitos nenhum e garantias nenhum, né? Então, no momento que eu decidi ir para o cenário de buscar políticas públicas e direitos para essas pessoas, eu me deparei de novo, né, com a ciência como sendo a grande parceira e elemento de validação dos meus pleitos, né? Porque não adiantava eu chegar e dizer, temos um diagnóstico reconhecido pela CID, né? Quando os próprios signatários da CID, o governo brasileiro, não estava nem aí, porque os grandes opositores faziam parte do governo, né? E da sua massa ideológica. Mas para pleitear, inclusive nos gabinetes dos senadores, dos deputados, eu precisava dizer, olha, nos países de primeiro mundo, X, Y, Z, eles fazem dessa forma porque eles se baseiam nisso que está aqui. Existem estudos em profusão comprovando que o diagnóstico existe, né, que tem reconhecimento. 2, que o percentual X de pessoas não diagnosticadas tem mais abuso de drogas, menos anos completados de escola, mais risco de suicídio, mais gravidez. Eu mostrava aquela quantidade de estudos, né, e isso quando eu não levava, e você foi um deles, os pesquisadores para falar comigo em Brasília, em audiências públicas. As audiências públicas onde o tema, né, direitos, inclusão, distribuição de medicação, enfim, eles normalmente as associações de pacientes levam profissionais para consubstanciar, como você disse, mas eu não levava só um profissional, eu levava os investigadores. Então eu brincava assim, até isso é uma brincadeira que eu vou fazer, eu dizia assim, era uma covardia, entende? Porque eu levava aqueles caras, como você e outros, que produziam o conhecimento. Então isso deu a gente voz e legitimidade. Mas não é voz no grito, né? Nós queremos, nós temos direitos. Não. Nós queremos, nós temos direitos porque nós temos aqui um leque de informações que mostram que não é só para a pessoa com TDAH que o não diagnóstico e o não tratamento traz prejuízo, mas para a sociedade como um todo. E como é que eu conseguia provar isso? Pesquisa científica. Perfeito. Realizada no mundo inteiro, inclusive pelos profissionais brasileiros, que faziam pesquisas em parceria com as melhores universidades do mundo. E assim, com essa aproximação, né, com a pesquisa, e aí continuando nesse segmento, e aí a gente falou sobre a repercussão agora, vamos falar sobre a questão de gerar pesquisa, né? E a gente tem, eu vou repetir isso, porque isso é notório, grandes pesquisadores em TDAH no Brasil. Dentre eles você, que não vai contar no seu podcast, que não vai contar no seu podcast, mas cabe a mim, né, esse lugar de transgressão,
obrigação, né, de dizer que você é um importante pesquisador que tem estudos em profusão publicados em grandes revistas internacionais sobre TDAH, entende? E que, ainda assim, se dispôs a ser vice-presidente voluntário. Por que o vice-presidente? Associação de Pessoas com Déficit de Atenção. A presidente é uma mãe, né? É uma mãe de 2 filhos com TDAH, que uma neta que está com toda a pinta de ter agora também, porque esse gene veio para ficar, né? E temos um vice-presidente que é um médico, um pesquisador. Né? Por quê? Para deixar, é até simbólico isso, para deixar evidente e configurado que existe mesmo uma parceria que vai seguir. Perfeito. Eu vou estar sempre, enquanto eu estiver viva, à frente desse projeto e vai ter sempre um pesquisador do meu lado. Eu não vou caminhar sem a ciência, porque ela me trouxe até aqui. Isso. E pegando justamente esse caminho, eu queria que você falasse um pouco sobre agora a ação até mais ativa, né? Uma ação ativa, mas essa atuação da Associação Brasileira, da BDA, no campo da pesquisa, né? Próximo dos investigadores, agora não só dos médicos, não só na parte de assistência, mas dos investigadores médicos ou investigadores da psicologia também. A gente tem psicólogos que são... Neuropsicólogos que são grandes investigadores. O povo lá da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, nós somos parceiros. Perfeito. E assim, a atuação agora da BDA nessa facilitação da pesquisa, como na verdade aqueles que vão divulgar desde a pesquisa que está começando, né, no site, para angariar, por exemplo, uma amostra importante clínica, né, para um estudo, quer seja na USP, na FRJ, na Federal do Rio Grande do Sul. Como é que é essa atuação? Em que momento isso acontece? Né? E eu queria também realçar, porque isso é mais uma aproximação da BDA com esse intento, com essa meta, com esse objetivo maior, que é a divulgação científica, que é o material científico, que é a produção agora de pesquisa também. Sim. Como é que isso começou a acontecer e como é que isso se dá até hoje? Né? Porque a gente, a nossa configuração, como eu contei desde o início, aconteceu em parceria, né, com os pesquisadores e os médicos. A gente começou a caminhar junto, né? Eu os procurava para ter os elementos para divulgar a informação e eles me procuravam, né, para divulgar as informações. Assim, eu preciso da informação, vocês têm a informação, eles precisam divulgar a informação para o público de uma maneira geral. Então, assim, conforme a gente foi estreitando, né, essa relação, a gente descobriu que a gente podia fazer muito mais coisas juntas. E aí eu comecei a participar de coleta, você não chama essa coleta, de amostra para as pesquisas. Né? Então, assim, um dia, um pesquisador X me procurava e dizia, olha, a gente vai fazer um estudo maravilhoso sobre famílias, né, de pré-escolares da TDAH, e esse estudo é feito com tal. Tem, como é que se diz? Tem a aprovação do comitê. Do Comitê de Ética em Pesquisa. Do Ética em Pesquisa. Eu comecei a aprender sobre isso. Eu não sabia que a pesquisa precisava de aprovação de comitê de ética. Hoje eu sei que aparece um monte de gente lá, queria divulgar a minha pesquisa, queria uma amostra. Aí eu digo, você tem... Cadê o documento do comitê de Aí ética? a pessoa some. Entendeu? Porque pesquisa tem de tudo, né, meu filho? Né? Tem pesquisa até de cárie em TDAH, né? Mas assim, e aí a gente começou a estreitar essa relação. Mas um dia um pesquisador disse, vamos fazer um estudo maravilhoso em pré-escolar, mas a gente precisa de amostra específica com esse perfil. A gente já tinha um site que já não era tão rudimentar, o computador já era um pouquinho melhor, e a gente começou a divulgar, né? Nas redes, que no caso era o site, e não tinha rede, tinha Facebook. Né? A gente começou a divulgar, olha, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, em parceria, e era em parceria mesmo, sempre foi, em parceria com a Universidade Federal, não sei de onde, no ambulatório de atendimento a estudos de TDAH, buscam
Se você tem filhos de tal a tal idade, com tais sintomas ou com um diagnóstico, procure, porque você poderá participar da pesquisa. A pesquisa, além de ser uma pesquisa séria, etc., você vai receber no final, né, uma avaliação neuropsicológica do seu filho feito pelos... E as pessoas vinham, né? E as pessoas vinham. Então, essa soma de esforços era muito bonita porque, ao mesmo tempo que ela rendia produção científica, ela oferecia aos pacientes, né, a oportunidade de estar convivendo no ambiente universitário e também tendo uma avaliação. Tendo uma avaliação, e essa avaliação depois, e esse estudo, voltava para nós, para que a gente pudesse publicar. Isso é feito até hoje, né? Na pandemia, tem coisas mais recentes, mas na pandemia, que a gente entrou naquele lockdown, que ninguém saiu de casa, né? Aquela paranoia maluca, mas um grupo de pesquisadores de algumas universidades importantes, né? Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, era um pessoal assim, robusto, né? Digamos assim. Eles me procuraram e disseram, a gente vai fazer um estudo, né? E a gente precisa colher a amostra de pacientes com tais sintomas, porque a gente vai estudar uso de telas durante a pandemia, porque essas crianças foram para as telas, né? Especificamente em pessoas com TDAH, para a gente ver os sintomas, avaliar sintomas externalizantes e internalizantes. E aí nós fomos para as redes sociais, porque estava todo mundo em casa, e aí o site da gente já era bom. Aí já não é mais site, é portal, que a gente foi crescendo. E aí a gente jogou essa informação lá e eles conseguiram rapidamente, muito rápido, colher uma amostra de mais de 1.000 e poucas pessoas. E essa pesquisa foi feita, a gente recebeu o estudo, mostrando como teve impacto sobre essas crianças. Então, assim, tudo isso para dizer, e depois da pandemia já tiveram outras, né, situações em que a gente participou também. Tudo isso para dizer o seguinte, como é bonito, né? Como é bonito quando uma associação, que hoje a BDA é uma associação de pessoas com TDAH, mas hoje ela tem cadastro de profissionais, né? Os profissionais reclamam, ligam para lá para reclamar, olha, a gente está tendo dificuldade de pegar o talão para... A associação ABDA, diferente de outras associações, ela tem força e representatividade entre os profissionais médicos de alto escalão e entre os pesquisadores. Isso. Então, ela não é uma associação exclusiva para os pacientes, embora, claro, que seja talvez ali um dos motivos principais dela, mas ela se tornou a credibilidade dela é tão grande que ela tem uma representatividade dentro de todos os profissionais, inclusive aqueles que são os produtores de pesquisa, aqueles que fazem pesquisa no Brasil, né? E aí eu quero pegar esse aspecto para falar sobre um ponto importante, que é o modelo, o exemplo que ela se tornou para outras associações, né? Para que outras associações, no momento que elas estão sendo criadas e estão sendo desenvolvidas, tenham a BDA como um exemplo, né? Eu sei que não tem como fazer igual, mas assim, tenham como um exemplo, e um exemplo de parceria com a ciência, né? De que essas novas associações, elas não sejam só não tenham só sucesso no sentido assistencial, mas que elas também têm um sucesso representando, né, a importância da ciência. Se a gente está aqui falando sobre ciência, né, que elas possam ser outras associações para estudo de outros transtornos, não só, obviamente, na psiquiatria, no em qualquer área da saúde. E eu acredito que você já foi procurado, eu sei que você já foi procurado algumas vezes, né, por associações buscando, na verdade, essa expertise da BDA. Fala um pouco sobre isso. O que acontece é que, assim, embora seja uma associação de pacientes, eu sempre pensei assim, se é de pessoas com déficit, eu não gosto muito dessa palavra, paciente, mas se é uma associação de pessoas com TDAH, né, eu tenho que pensar ela, né, fomentada e incentivada e subsidiada por profissionais de alto gabarito, pesquisadores que trabalham para o TDAH. Não existe como você ter uma associação de pessoas que têm um diagnóstico qualquer se você não tiver numa permanente interlocução
com aqueles que produzem ciência, conhecimento e, naturalmente, terapêuticas, medicações, intervenções para aquela doença, ou aquele transtorno, seja lá o que for. Representa. Acho um erro estratégico você colocar as pessoas com algum diagnóstico aqui e os profissionais, né? Ou todos aqueles stakeholders que estão envolvidos, né, com esse diagnóstico, separados, apartados. Né? Porque assim, quando você aproxima, você está dizendo assim, olha, estamos todos no mesmo barco. Porque a ciência, quando você pesquisa sobre TDAH, não precisa você ter TDAH, você está trazendo benefícios diretos e indiretos para os meus filhos que têm déficit de atenção. Porque cada intervenção nova, cada prática nova, eles avançam, eles melhoram, né? Então, assim, eu acho que talvez esse seja o foco mais importante das associações de pacientes. Não dá para crescer, não dá para fazer políticas públicas, não dá para você conseguir, né, todas as ações cidadãs que essas pessoas merecem, se você estiver falando sozinho, né, e não tiver abrindo uma interlocução maior com os profissionais da ciência. Claro que isso implica outros profissionais que não necessariamente são investigadores. A gente tem um grupo gigantesco de profissionais que não são pesquisadores, que não publicam, mas se utilizam da ciência como referência para os seus trabalhos. É isso aí. Porque, eu não sou pesquisadora, não pesquiso nada, não publico nada. Tenho meu nome em um monte de pesquisa aí, que os meninos aí, os pesquisadores, acharam que eu contribuí de alguma forma, mas humildemente não me vejo como pesquisadora, né? Mas eu uso no meu trabalho a ciência como referência. E o ponto de encontro, né, novamente, talvez aí pelo TDAH ou com interesse em TDAH, mas um ponto de encontro entre profissionais, e quando eu falo profissionais, eu estou falando de médicos que são especialmente na assistência, que não fazem pesquisa. A gente está falando sobre pesquisadores que talvez hoje não estejam mais nos consultórios fazendo a parte assistencial. Sim. A gente está falando de profissionais que fazem ambos, alguns que são professores universitários. Sim. Tudo isso dentro da medicina, mas também dentro da psicologia, e o mais interessante, com muitos colegas que são biólogos, sim, geneticistas, sim, biomédicos, sim, enfermeiros, sim, fisioterapeutas, ou seja, das áreas da biomédica de uma forma geral. Sim. Então a gente sabe que, por mais que a gente esteja falando o tempo todo de médico e psicólogo, que não são só os médicos e psicólogos, porque tem muitos colegas que são biomédicos, são biólogos, sim, e são extremamente interessados na área de pesquisa básica de TDAH, sim, e que frequentam a própria associação, né, que tem contato direto com a gente, que pedem por essa ajuda em pesquisa, que divulgam suas informações científicas, sim, na área mais básica da ciência, né, que eles estudam, mas que estão associados a TDAH, porque você tem essa construção que é múltipla, né, desde pesquisas que são pesquisas clínicas a pesquisas que são da área teórica. Sim. Então a BDA, ela hoje junta todos esses profissionais. Eu costumo dizer, né, que assim, foi uma expressão que foi usada durante muito tempo por muitas pessoas, inclusive um voluntário que a gente teve durante um tempo, ele era um publicitário, e ele dizia assim, você não percebe que a representatividade da BDA é de uma grande mãe, né? Que, assim, no final das contas, a força da BDA sempre foi também as mães, né? Porque a mãe é um bicho que não tem jeito, como diz o Paulo, não tem jeito, a gente se mete, vai até o fim. Mas ela é uma grande mãe, porque ela abraça a todos. Desde que esse todos, né, que ela abraça, venham em nome da seriedade, né, da ética e da ciência e do conhecimento. E todos debruçados sobre a mesma causa, né? Que é dar visibilidade a esse transtorno e uma vida mais, uma qualidade de vida melhor e mais cidadã para essas pessoas.
Então, assim, debaixo desse colo dessa grande mãe, tem a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que os neuropsicólogos são psicólogos, né? E as pesquisas deles, assim, a parceria que a gente tem. Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, a BENEP, né? E psicologias afins. Então, assim, tem uma galera, entende? Tem gente pra caramba. Vários departamentos de pesquisa das universidades. Então, assim, é um lugar para todos. Né? Essa ideia, só para concluir meu raciocínio, isolacionista, né? Nós, pessoas com déficit, nós, pacientes, ficamos aqui e os médicos lá não. É preciso que haja o tempo todo, né? Essa interface entre esses campos todos que envolvem um determinado diagnóstico, um transtorno. Eu acho, e aí pela primeira vez na vida eu vou falar isso, que eu nunca tive coragem, eu acho que o meu diferencial é que eu consegui, né, ser uma boa moderadora entre todas essas partes, entendeu? Isso aí. Médicos, psicólogos, pacientes, eu acho que é isso que dá essa credibilidade. E, assim, foi um prazer falar, né? Eu agradeço. Sobre todos esses assuntos. Acho que, assim, nesse canal a gente quer observar percepções diferentes sobre e até atuações diferentes de pessoas que são muito importantes para a ciência no país, perspectivas diferentes. A gente tem a possibilidade de falar desde o pesquisador que está ali dentro da universidade pública, eventualmente uma pessoa que esteja no trabalho de uma pesquisa privada. E é muito importante também ter o contato com pessoas que façam a divulgação científica nesse nível de complexidade, nessa expansão toda, né? E a BDA acho que é o melhor exemplo disso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu é que agradeço. De repente teremos outras oportunidades de falar novamente aqui. Muito obrigado novamente. Eu queria fazer só uma última observação. Eu também queria te agradecer pelo convite, te agradecer pela parceria. Eu não vou me emocionar, porque eu sou chorona. Pela parceria que você tem oferecido para a BDA, e assim, que não fosse a tua ajuda, inclusive nos momentos mais difíceis em que quase essa associação sucumbiu, a gente não teria conseguido. Então, que por uma questão de justiça e gratidão, te agradecer e te dizer que você não tem talvez a menor ideia do tanto que você também fez e faz. Desde que você era um menininho de 29 anos, por essas pessoas todas com TDAH no Brasil. Muito obrigada. Legal.